Panorama de mercado dia 28 de abril, terça-feira. Estamos aí mais um dia com o Ibov em baixa, 9 pregões, 8 pregões de queda no Ibov. Tivemos aí uma dinâmica bastante baixista nas últimas 2 semanas. Em 9 pregões que tivemos, 8 foram de queda no Ibov. A gente vê o gringo vendendo bolsa, saindo um pouquinho dos emergentes, e o Brasil vem sendo bastante influenciado aí pela esse fluxo de venda do estrangeiro, do gringo. A gente subiu muito forte por conta da compra do estrangeiro, do gringo, do fluxo comprador. Agora a gente está sofrendo uma tendência mais baixista, mais pesada por conta desse fluxo vendedor. Mas hoje foi um dia de realização geral. Os índices americanos, Europa e aqui também no Brasil, nos emergentes, né, depois da alta aí que tivemos na semana passada e nas outras semanas viemos uma euforia bem grande, a gente teve um dia de realização. Não se tem ainda nenhum acordo entre Estados Unidos e Irã, né? Houve inclusive uma notícia de que o Irã irá enviar uma proposta revisada do que eles esperam para assinar algum acordo de paz. Isso deve continuar aí se desenrolando, reuniões, um pede isso, outro pede aquilo, e a gente não vê o petróleo arrefecer. O petróleo mais um dia em alta, mais um dia de estresse, trazendo um receio do mercado aí que o petróleo se estabilize em níveis muito altos, que tragam uma inflação mais controlada, mais forte aí no curto prazo, e isso consequentemente dificulte muito a vida dos bancos centrais para baixarem juros. Inclusive amanhã nós temos a super quarta com decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, o consenso é de uma redução na Selic de 25 bips, mas deve ser uma redução com um tom mais duro, um tom mais hawk, e inclusive talvez até com uma pausa, né, no corte de juros. E o consenso nos Estados Unidos é da manutenção, assim como aconteceu da outra vez. Vamos ficar bastante atentos. Amanhã a gente deve ter um mercado aí talvez trazendo bastante vol. O Ibov fechou com uma queda hoje de 0,51% a 188.618 pontos. E fomos testar ali exatamente a média de 50, né? E uma região de topo anterior lá no 183.300, respeitou ali, até deixou uma recuperaçãozinha aí no final, mas pegando os 9 últimos pregões, 8 foram de quedas. Então é uma queda substancial aí para o Ibov, que vem com o mercado interno muito pesado, com o Vale aí caindo bem, e acabou afetando a dinâmica do índice aí nos últimos dias, essa correção. O S&P também hoje dia de queda, mas abriu pesado e acabou até fechando melhor do que abriu, uma queda de 0,49 no S&P, nada mudou, tendência clara de alta, renovou máxima histórica inclusive ontem, né? Então, por enquanto, uma leve correção aí, que tem mais espaço para acontecer, para realizar um pouquinho mais e para começar então trazer novamente uma simetria melhor para compra. Pode ser que fique um pouco mais lateral, um pouco mais travado, os índices americanos, mas a correção de hoje não muda absolutamente nada na tendência. O Dow Jones em leve queda de 0,05, o Dow Jones ainda com dificuldade de romper esse topo aí nos 49.600, caso consiga, a gente começa então a mirar para a máxima histórica lá de fevereiro, 50.500 pontos. Nasdaq, que veio numa euforia muito grande aí nas últimas semanas, hoje uma queda de mais de 1%, mesmo assim fechou melhor do que abriu. Queda de 1,01, ainda também distante das médias, com espaço para uma correção um pouco mais aguda. Petróleo, novo dia de alta no petróleo, né? Subiu ontem 2%, hoje está subindo 2,60%, está escalando lá de novo para as máximas, na região dos $119. Nenhum acordo ainda, né, de abertura do Estreito de Hormuz, uma restrição ali no fluxo, né, dos petroleiros, acaba afetando a distribuição do petróleo, inclusive a produção, né? Eles estão diminuindo a produção porque não tem como escoar essa produção, o que traz aí um aumento dos preços, né, por uma oferta menor do que a demanda, e nós não temos ainda uma perspectiva de regularização disso no curto prazo. Então o petróleo segue bastante estressado e afetando curva de juros, afetando perspectiva de inflação aí no curto prazo, né? Inclusive hoje nós tivemos inflação aqui no Brasil, né? Não veio tão forte quanto se esperava, mas veio 0,89%, PCA 15, é uma dinâmica bastante forte de inflação, afetada aí pelo aumento dos combustíveis nos postos, aumento de passagens aéreas, né, por conta desse choque no petróleo.
O minério lá em Singapura fechou praticamente estável, 0,05 de queda. Dinâmica segue bastante travada, aí respeitando a região do 107 como uma resistência. Se romper, tem o 109 que é uma resistência mais firme ainda. E para baixo, caso venha a ceder, região dos 102 dólares é uma região de suporte imediato. Hoje os metais preciosos com uma queda um pouco mais forte, né? Vinha muito devagar aí a dinâmica do ouro e da prata, pela volatilidade que a gente viu no mês de março, nos meses anteriores. Hoje caindo 1,87% o ouro, perdeu aí uma região de suporte dos 4.660 pontos e abre espaço agora para visitar a região dos 4.400, 4.300, junto com a média de 200 períodos que está aqui embaixo. A prata também, inclusive a prata com mais volatilidade, né? Caindo 3,23 no momento, também perdendo a região de suporte nos 74 dólares e começando a mirar lá para a região dos 64, 63 dólares junto à média de 200. Então os metais preciosos começam a trazer agora uma dinâmica mais baixista, mais pesada. E as criptomoedas que trouxeram uma dinâmica bastante interessante nas últimas semanas, inclusive subiram sábado e domingo, apresentaram queda ontem e queda hoje. Voltam a trazer fraqueza, né? Estão brigando ali com aquela região dos 80 mil, não conseguiram vencer o Bitcoin, o Ethereum também não mostrou muita força. Então a gente está tendo uma realização nos últimos dias. Hoje o Bitcoin cai próximo de 1,20, respeitando por enquanto a média de 21 períodos, ali na faixa dos 75.300. Se perder, a gente pode voltar a ver o Bitcoin recuando lá para patamares próximos dos 72 mil na média de 50. Vamos ver se vai fraquejar, vai perder esse canal de alta ou simplesmente foi uma correçãozinha para voltar a mostrar força. Assim como o Ethereum hoje, que vai com uma queda de 0,20, esteve caindo mais, recuperou, mas no caso do Ethereum a gente nem chegou ainda a romper a região dos 2.400, né? Tá brigando ali nessa região. Caso consiga, abre espaço para uma alta mais substancial, mas obviamente vai depender do Bitcoin, né? Que é a mãe de todas as criptomoedas ali. Se o Bitcoin começar uma reação, começar mais firme a trazer uma tendência de alta, o Ethereum deve vir junto e outras criptos também, certo? Vamos ficar bastante atentos então no dia de amanhã com a super quarta, deve ter vol e deve ter o mercado respondendo aí a headlines de guerra, né? E obviamente no discurso ali do Powell, que é o último, né? Decisão de juros que o Powell vai presidir, o mercado ali deve trazer bastante volatilidade, a depender do que for respondido ali para as perguntas dos jornalistas, o tom de decisão que o Powell vem a trazer, mas a preocupação é legítima de no curto prazo a gente ter um estresse aí muito grande na inflação por conta desse choque no petróleo. Beleza? Nos vemos amanhã então para um novo panorama de mercado com a super quarta. Grande abraço a todos, valeu!